Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Dr. Play. Aqui comigo, toda semana, um novo tema de interesse de toda a sua família. Hoje a gente está trazendo um tema bastante importante, principalmente do interesse das mamães, né? A gente vai falar aqui sobre nutrição materno-infantil e é óbvio que eu não poderia estar sozinha, né? Para ter esse bate-papo aqui comigo e salvar, né? Nos dar o help, o socorro. Eu convidei aqui para estar com a gente. Quem está em casa vai poder tirar todas as dúvidas ao longo aqui dessa nossa conversa. E aqui do meu lado está a nutricionista, doutora Ana Alice Macedo. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada, Heloísa. É um prazer estar com vocês. Um prazer levar para vocês de cada um pouquinho da nossa informação, um pouquinho do nosso trabalho. E espero ajudar todas as famílias, tá bom? Vamos ter um bate-papo gostoso, não é isso? Isso, vamos lá. Se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço para você aí com carinho se inscrever, compartilhar, curtir, né, para ajudar aí esse nosso engajamento a cada vez mais a chegar mais longe, chegar na vida das outras pessoas, porque essa nossa conversa aqui realmente muda a vida, muda os hábitos, não só das crianças, mas das mães, né, que sofrem aflitas, né? Então, a alimentação é para ser um momento de também até um pouco ali de lazer, de interação entre pais e filhos e não imposição, não é isso, doutora? Eu falo muito para meus pacientes, para os meus seguidores, que a gente precisa levar amor e respeito à mesa, sempre. A alimentação, ela tem que ser algo leve. A gente se coloca no lugar da pessoinha. Quem é a pessoinha? São as crianças. Eu digo que as crianças, elas são seres completos, são pessoas completas como nós. Às vezes, o bebê, ele não consegue verbalizar, mas se você tiver um olhar atento, você vai entender que ele não gosta de uma coisa, que ele está satisfeito com outra, que ele quer aquilo. Então, assim, eles são pessoinhas e precisam de respeito. Então, se você levar amor e respeito à mesa, se você tornar aquele momento leve, gostoso, não tem como dar errado. E eles dão sinais, né? Então, Sim. Eu acho que os pais, eles têm que estar bastante atentos para entender, né, esses sinais, já que na maioria das vezes, né, nessa idade que a gente está falando, tão tenra, tão novinha, a criança não fala, né? Então, ela dá sinais e a gente precisa respeitar. E outra coisa que é interessante é que, assim, eu costumo dizer que os pais, eles precisam ser especialistas nos seus filhos. Eu sou Analice, sempre me apresento assim, eu sou Analice Macedo, sou mãe de uma princesa linda que me inspira a ser minha melhor versão todos os dias. Sou esposa, sou cristã, sou nutricionista, mas eu sou especialista em materno-infantil, sou coach nutricional infantil, mas, meu melhor título é o de mãe. Eu sou especialista na minha filha. Eu tenho um olhar, e eu, digo para meus clientes, as pessoas que eu converso, que vocês precisam ser especialistas também nos seus filhos. Não precisa... É o melhor título que você precisa ter. É especialista no seu filho. Você tem que ter um olhar muito atento para ele. Eu sei que, algumas mães, alguns pais, eles não conseguem acompanhar tão de juntinho, né, como gostaria. Porque tem a rotina, trabalho e tudo mais. Exatamente. Né? Mas terceirizam, né, essa por uma questão de vida mesmo, de correria, precisa repassar. É assim, a vida é assim. Mas o tempo pequeno que você tiver, se você tiver um olhar bem apurado, você vai ser especialista do seu filho. Se você passar o dia todo trabalhando, mas se você vai dar um beijo nele para dormir e se perguntar, filho, como foi sua escola hoje? E aí, você brincou com quem? E aí, como foi? Sabe, ele vai se sentir amado. Você vai ter um tempo de qualidade com ele. Você vai olhar no olho, você vai estar ali. É o que precisa, sabe? E aí, quando tiver a folga, tá junto, se especializar mesmo. É você procurar ter o filho como o seu principal trabalho, na realidade, né? O filho não dá trabalho, ele é o principal trabalho. E aí você precisa estar forjando esse filho para que ele seja uma boa criança, um adolescente, um bom adulto, sabe, sim, com boas qualidades, que possa trazer coisas boas para esse mundo, para melhorar esse mundo que está só a graça do Senhor Jesus, né? E aí você falando, até me lembrou aqui a passagem de um pediatra outro dia, né, aqui no estúdio, e ele falou uma frase bem engraçada, ele falou assim, as crianças, nenhuma dão trabalho, as crianças não têm problema, os problemas são os pais. Bem por aí. eu não sei se na nutrição também é assim, mas antes da gente entrar um pouquinho nesse universo, né, as pessoas aqui já me conhecem, mas não lhe conhecem, né, doutora? Então, eu queria até que a gente começasse esse bate-papo lhe apresentando, né? Então, quem é você, né? Quem é essa nutricionista aí arretada, que tem várias especializações, mas como é que começou esse casamento com a nutrição? Eita! Eu me formei, acho que foi em 2006, tem um tempo
bom. Não tem Né? Tem um tempinho. E me formei em 2006 e trabalhei em várias coisas em relação à nutrição. Em indústria, trabalhei no sertão, trabalhei em hospital, trabalhei em clínica, enfim, restaurantes, várias coisas. Até que em 2013 para 2014, 2013 para 2014, isso mesmo. Começou uma paixão, na realidade, desde meu casamento, em 2008, começou uma paixão sobre a parte da confeitaria, sabe? Culinária, aquela coisa assim. Aí eu comecei inventando umas coisinhas aqui, outras ali. E aí, quando foi em 2014 mesmo, aí eu resolvi abandonar a nutrição. E aí eu mergulhei no mundo da gastronomia, né? E fiz especialização, tive um pequeno empreendimento, e tava assim, saí da confeitaria, fui para a cozinha quente. Eu digo que eu saí literalmente da salada, fui pro bolo de chocolate, sabe? Assim, conheceu todos os extremos. Né? Literalmente. Era o que eu fazia, né? Na confeitaria eu trabalhava com bolos, com brownies e tal. Nada fitness. Mas podia ser fitness. Não, não queria fitness, eu queria aquele ali, né? E aí Mas aí, só para não esquecer a pergunta, a nutricionista hoje se permite ainda... Sim. Ter uma refeição livre, como chama, né? Alguns até dizem assim, se permite o dia do lixo. Não, comida não é lixo, ponto, né? Eu me permito tudo, né? As pessoas me perguntam assim, sua filha, eu tenho uma filha de 5 anos, tá? Uma princesa. E aí, mas a sua filha come isso? Come. Mas ela come hambúrguer, come, pizza também, bolo, ela adora bolo, mas ela come alface, ela come rúcula, tomate, cebola, pede cebola crua para comer. Onde é que existe isso? Sabe, assim, cenoura, tô cortando lá a cenoura, mamãe, me dá uma cenourinha, por favor, alguns palitinhos. Então, assim, minha filha come de tudo. E ela, eu permito que ela coma, eu me permito comer de tudo também, né? Porque, assim, não é aquele bolo pontual que vai fazer com que a minha dieta, né, fique assim, totalmente desequilibrada, sabe, assim, acabe com a minha vida. Não é isso, a ideia não é essa. Não é a exceção, é o que você faz entre, sabe, não é, a gente costuma dizer muito isso no final do ano, é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, é o que você faz entre o Novo e o Natal, que faz a diferença, entende isso? Então, assim, me permito, tranquilamente, como sem culpa, e digo isso para os meus também, tá? Comam sem culpa. Agora, se você tiver alguma limitação, não faz isso. Se você tiver com alguma dieta restritiva, se você tiver alguma alergia, não. Essa minha fala é para as pessoas que estão saudáveis, tá? Então assim, cuida bem da tua alimentação. Se você cuida bem, se você regra bem e tudo mais. Ai, gente, tem um bolo de chocolate, adoro. Um café. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Tudo demais. Depois o pessoal fala o quê? Que é veneno, né? O excesso é sempre veneno. Então, não. E aí estava lá na gastronomia. Voltando para o meu bolo de chocolate. Então, eu fui para a gastronomia com essa parte, né, de bolos, brownies, e depois fui para a cozinha quente, a gente teve um pequeno estabelecimento e tal. E aí, de repente, assim, tudo mudou de novo. A gente tirou de lá, de onde estava o nosso local, começou a planejar, fazer em outro local, né, cresceu o nosso negócio e tal. E aí, minha filha nasceu. Eu estava no mundo da gastronomia. Eu tinha literalmente fugido da nutrição. Já não, assim, a parte que eu tinha estudado sobre nutrição materna infantil foi na universidade, ou seja, antes de 2006, antes de me formar. E não me atualizei, porque não era sobre isso que eu trabalhava, né? As áreas que eu trabalhei, nutrição não tem nada com isso. E aí, Letícia nasceu e foi aquela loucura, né? Na minha vida, assim, meu Deus, como é que vai ser? Mas vai dar tudo certo, né? Eu entendo alguma coisa. Inocente. E não consegui amamentar, né? Eu sei que isso é uma dor para muitas mulheres, né? Eu passei por essa dor também. A gente tentou de várias formas, mas realmente não conseguiu. Várias técnicas. Tomei tintura de godoeiro, tomei feno, até medicação, enfim. Ocitocina. Eu passei por isso, ocitocina no nariz. Tudo que você... Pronto, você passou, você sabe. Mas eu não consegui. Fiz aquela outra técnicazinha, eu esqueci o nome da técnica agora, não sei se já ouviu falar, bota um canudinho. Sei. Pronto. Não fiz, mas fiz sei a técnicazinha e tal. Deu ruim, né? Mas está tudo certo. Foi pra forma. E aí, lembra, eu me formei, e no conhecimento que eu tinha naquela época,
era que, assim, o bebê de fórmula, ele precisa começar a introdução alimentar com 4 meses. E a pediatra dela da época chegou para mim com a mesma história. Olha, 4 meses, precisa começar a introdução alimentar, porque é bebê de fórmula, né, e não é completo, a gente precisa realmente botar mais nutrientes nessa alimentação. Tá. Ela falou isso, eu sabia isso, não tenho os dois, tá tudo certo, vou começar. E aí, com 4 meses, né, erroneamente, eu comecei a introdução alimentar de Letícia. Ela tinha, assim, a gente fala que hoje, de um tempinho para cá, a gente já tem essa consciência que para começar a introdução alimentar, o bebê ele precisa ser a partir de 6 meses, não tipo assim, fez 6 meses, começa, não. A partir de 6 meses com os sinais de prontidão. E aí, não necessariamente aos 6 meses, o bebê ele vai ter todos os sinais de prontidão. Não vai ter. Até porque assim, a gente fala de bebês a termo, né? Que nasceram prematuros. E aí como é que faz? Esse tempo conta. Conta. E aí a gente faz a idade corrigida do bebê para analisar os sinais de prontidão. Depois que a gente fez a idade corrigida, aí o bebê vem para mim. Né? E aí a gente vai entender como é que tá. Tá sentando direitinho? Tá sentando sem apoio? Sem escorregar? A cabeça tá durinha no local? O movimento de protusão da língua diminuiu? Tem interesse na comida? Sabe assim, tem sinais. E assim, Letícia, ela tinha todos esses sinais aos 4 meses. Todos. Mas ela tinha 6 meses. Não tinha 6 meses, tinha 4 meses. E assim... Deixa eu até dar um spoiler, né? Que eu fui mãe... Há menos tempo, né? É bom que eu bebo água. E aí, o que é que a gente observa muito em grupos de mães, enfim, discussão? Doutora, ninguém observa isso não, sendo bem sincera. Tudo que a senhora está falando aí é muito importante que as pessoas estejam em casa prestando atenção, porque para as mães, sim, fez 6 meses, acabou. Vai começar a introdução, assim, na lata, 6 meses começou. Então, deixa eu repetir para o pessoal fixar, tá bom? Gente, é o seguinte, 6 meses não é obrigatoriamente se o bebê precisa começar a comer. É a partir dos 6 meses. A gente precisa observar alguns sinais para ver se o bebê realmente está pronto, tá? Então, assim, fez 6 meses? Ótimo. Ele nasceu no tempo certinho ou nasceu antes? Se nasceu antes, a gente precisa fazer a idade corrigida. Mas quem faz isso? A nutricionista faz, ok? Eu faço. E aí, depois, corrigiu a idade, ou então, a partir dos 6 meses, colocou ele sentadinho. Se ele colocar sentadinho assim, naquela cadeirinha mesmo de alimentação, sabe? Colocou ele lá. Se ele consegue segurar o corpinho, joia, é um dos sinais. Mas se ele fizer isso aqui, ó, não tá pronto ainda. E é tão interessante porque é questão de dias. Ele firma. Né? Então, a gente começa a fazer exercício. É muito rápido, né? A gente vai fazendo exercício para treinar. Então, se ele senta direitinho, se ele tem a cabecinha, que ele consegue, o pescoço consegue segurar bem a cabecinha, se o movimento de botar para dentro e para fora, que é de produção da língua, tiver diminuído, que é para ele poder começar a entender o que é a mastigação. Se você vai comer e ele fica lá, né, interessado. Buscando, né? Fica assim, ó. Todos esses são sinais de que o bebê está pronto, tá? Pronto. Muito importante esse alerta, né? E antes da gente, de fato, eu sei que tem muita gente que deve estar curiosa aí, querendo saber, de fato, e aí, fez 6 meses, está com todos os sinais de prontidão, mas existe também uma preocupação, até com as próprias mães, né? Então, se a gente se aprofundar no assunto infantil, a alimentação, a gente aqui conversando de bastidor, Alice Heloísa, tem um tema aí materno-infantil. Isso. Né? Então, o bebê, na verdade, não começa a introdução alimentar dele aos 6 meses, mas desde que ele está no ventre da mãe, a partir lá do primeiro mês, do primeiro dia. Como é isso? As mães, elas devem se preparar, a gestante, ela deve procurar um nutricionista para começar a pensar. Se ela não pensou não até agora, né? Banda voou, nunca me alimentei bem e tal. Eu acredito que muitas mães, de verdade, sim, elas começam a se preocupar com a alimentação, com o corpo, depois que tem um ser ali sendo gerado, né? Então, ela vai começar a se preocupar porque vai pensar por 2, digamos assim, né? Então, esse acompanhamento também, né? A senhora também faz, ou ela pode, a mãe gestante, ela vai ter que procurar um outro nutricionista, mas é importante procurar um nutricionista.
Então, vamos lá. O termo, na realidade, não seria nutrição infantil. No caso, seria materno-infantil, porque materno, mãe, gestação. A gente fala muito sobre a questão dos 1000 dias, que é justamente isso. São esses 1000 dias? São desde a gestação até os 2 anos de idade da criança. A gente diz que nesses 1000 dias, a gente tem uma janela de oportunidades para que a criança se desenvolva assim, seu pleno potencial. E isso vale também para a nutrição. Na realidade, em relação à nutrição hoje, a gente não fala mais de 1000 dias, a gente fala de 1100 dias. Mas como assim 1100 dias? 3 meses antes de gestar. A gente já começa a conversar com os casais que querem gestar para preparar o seu corpo, os melhores genes, para poder a gente estar dando para o bebê. E aí, isso já começa, a gente já tem estudo falando sobre essa influência, tá? E aí, faz essa preparação toda, prepara o corpo para poder engravidar e tá bem, tá saudável e tudo. E depois, faz o acompanhamento da gestação e até os 2 anos de idade, que é esses 1100 dias. É importante a mãe, ela se atentar realmente a tanto... Eu fui, né? Eu posso me colocar nesse momento até como exemplo. Eu sempre tive um cuidado com o meu corpo depois que engravidei. Tive mais, procurei, porque eu não queria engordar muito, né? Também queria me alimentar melhor, também não queria engordar bastante. Apesar de não ter essa genética na minha família, mas a gente sabe que cada gestação é única, cada bebê é único, né? Enfim. E aí eu tinha meus limites, né? Que eu podia chegar por mês e até o final da gestação. Sim. Eu quase que ultrapassava, mas por uma questão mais de retenção. E aí... Mas eu cuidei bem da minha alimentação. Eu sempre pensava, né? A alimentação da gestante, a gente pensa de várias formas, tá? Existem esses limites que você está falando, mas esses limites a gente traça eles, não é na gestação em si. A gente diz que é o peso pré-gestacional. Como é que você estava antes de engravidar? A partir do peso antes de engravidar, a gente tem limites, né? Se você estava no peso, abaixo do peso, então tem um ganho de peso X. Estava no peso ideal, então a gente pode daqui até aqui. Não, eu estou um pouquinho acima ou estou obesa, também tem os limites. Então a gente cuida, né, para que esses limites meio que sejam respeitados, entre aspas, né, para que a gente não tenha problemas durante a gestação e problemas durante o parto. E também para que o bebê, ele cresça de forma saudável. Porque não adianta você dizer assim, não, mas eu não quero engordar muito, então você se priva. Mas, poxa vida, você vai se privar de quê? Porque de repente você está colocando seu bebê em sofrimento, entende? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar também, né? O que é que eu preciso? As pessoas são únicas, como você falou, né? Cada gestação é única e as pessoas também são únicas, né? Então, assim, a sua realidade é diferente da de Maria, né? De Fernanda, enfim, é muito diferente. Então, a gente avalia o indivíduo antes, como era antes, né? E a partir dali a gente traça um plano individual para cada um. Para que ela tenha um ganho correto, o bebê cresça de forma correta, a gente minimize qualquer problema que possa ter no final da gestação, né? E tudo ocorra bem. E interessante também que, assim, você falou que a nutrição, a introdução alimentar, ela começa no ventre, né? Eu falei da questão dos genes, que pode começar até antes, mas sim, o que você come, você já começa, digamos, a saborizar, né, o líquido amniótico. O bebê começa a ter algumas referências de coisas, de preferências que a mãe comeu durante a gestação. É bem interessante isso. E depois que nasce, o leite materno também tem esse mesmo papel. Ele muda o saborzinho, né, conforme a sua alimentação. E aí, assim, a gente sabe que cada fase, ela tem os seus desafios, né? Então, assim, a mãe, ela se preparou até lá antes, que eu nem sabia desses 100 dias antes. Tem a gestação inteira, a criança nasceu, né? Amamentou ou não, tomou fórmula ou não, enfim, cada criança, né, tem a sua história. Mas chegou os 6 meses, está com um sinal de prontidão, né? Vamos começar, de fato, a alimentação. Certo. Aí já começa todo um dilema. Primeiro, eu vou dar alguns exemplos, né? Histórico familiar. Aquela frase que as mães da gente falavam, os avós. Porque na minha época, comeu e não morreu. Gente. Né? Comeu e não morreu. Ai, meu Deus. Aí, quando você começa a falar de BLW, o que é isso? Né? O que é isso? Então, assim,
Me ajuda, doutora, a falar cada coisa aí, porque a senhora sabe mais do que eu. Tá, vamos lá. Eu estava falando do nascimento da minha filha, e aí a história é como eu voltei para nutrição, né? E aí minha amiga chegou lá em casa, num belo dia, né? Enquanto a gente estava conversando, e chegou a hora do lanchinho da minha filha, 4 meses e pouquinho meses. Já. E aí eu ia dar o lanchinho dela. Quando eu cheguei assim, ela, o que você está fazendo? Aí eu, não, vou dar um lanchinho. Ela, mas por que vai dar um lanchinho? Até quanto tempo? Eu, 4 meses e pouco. Ela, não pode. Eu, não pode. Ai, meu Deus. Quase infarto, né? Porque, meu Deus, eu vou matar minha filha, né? O que a gente mais quer, assim, é que os nossos filhos cresçam fortes e felizes. Então, a gente se preocupa, né? Ao máximo, meu Deus do céu. E eu, né, nutricionista, embora esteja fora da nutrição, mas como é que... Nossa, mas foi tão ruim pra mim. Foi ruim, foi bom. Na realidade, foi um grande alerta, né? E aí, ela, não, olha, isso antigamente era assim, as novas diretrizes falam que não pode beber de fórmula, tem que esperar os 6 meses realmente, e as fórmulas hoje estão muito diferentes e tal. Aí, meu Deus do céu, mas a pediatra falou também e tal. E não, aquilo antigamente, estuda. Aí, ou seja, minha filha nasceu, eu comecei a fazer errado, e aí eu comecei a estudar por causa dela, para poder acertar, né? E aí comecei a estudar. Parei a introdução alimentar dela. E continuou lá na formulazinha, tá? Até os 6 meses. Até os 6 meses. Continuei na fórmula. E aí, depois dos 6 meses, eu comecei a fazer a introdução alimentar. E aí comecei a fazer especialização, literalmente. Né? Eu me especializei por causa da minha filha em nutrição materna e infantil, porque eu queria dar o meu melhor para ela. Né? Eu precisava... As informações que eu tinha de antigamente... já estava ultrapassada, né? Tudo mudou, a ciência mudou e a nutrição acompanha e eu precisava evoluir e eu fui, né? E aí eu comecei a estudar e dar o melhor e enfim, e agora estamos aqui, né? E aí começou, o que fazer, como fazer, qual o melhor método, né? Introdução alimentar, 6 meses. Hoje a gente fala de 3 métodos, a gente fala do BLW, a gente fala da participativa e a gente fala da tradicional, tá? A tradicional é aquela em que você pega a colherzinha e você dá na boquinha do bebê. A participativa é onde você fica com uma colherzinha, dá outra pro bebê. E aí ele tem a ideia de começar a comer sozinho, né? Ou brincar, ou fazer alguma coisa, mas ele tá ali participando, literalmente, e você também tá dando para ele. LW, você deixa ele bem à vontade. Como assim? Vou deixar ele bem à vontade. Deixar ele bem à vontade. Tá, mas antigamente a gente falava muito de papinhas, a gente falava de passado na peneira, liquidificador, dá isso aqui pra criança, pra ela comer e tal, não sei o quê. Essa criança não come, vamos bater aqui tudo aqui que vai comer. Porque na minha época era assim, né? E não morreu. Né? Então... Mas a gente entende hoje que não era o melhor. Que bom que não morreu, né? Eu sei que a ideia não era essa. Graças a Deus. Né? A ideia era sempre dar o melhor. Mas a gente, como eu falei, né? Tudo evolui. Inclusive a alimentação também. Né? E a gente entende hoje que a gente dando mais autonomia para a criança, ela vai se desenvolver melhor. A criança ela precisa mastigar. Quando ela começa a introdução alimentar, ela precisa mastigar esses músculozinhos aqui, eles precisam ser trabalhados. Se você coloca tudo liquidificado, não vai desenvolver da forma que deveria, no tempo que deveria, tá? Tudo água. Pode tomar. Eu sei que muitas mães têm medo, né, de dar os pedacinhos, com medo de engasgo, e é até compreensível, né? Sim. Porque, assim, a maioria, inclusive, trabalha fora. Quem tá tomando conta em casa, às vezes, não quer ter esse risco, às vezes nem sabe realmente desengasgar. Imagina, você deixar uma pessoa em casa e dizer assim, mas se ele se engasgar, você faz isso. A mãe, que é a mãe, vai... tá em apuros, vai ficar num momento ali de pânico se isso acontecer, né? Diferente de algumas mães que são enfermeiras ou que não têm medo, eu mesmo jamais conseguiria fazer uma sessão dessa de desengasgar. Então, o BLW é você dar o alimento em bastão, em pedaços, para a criança mesmo ir lá e pegar e comer. Como assim? Não, calma. É assim, alimentos mais molinhos, bem cozidos, né? Não é um alimento duro, tá? Mas como é que a criança ela vai comer se ela não tem dente? Não, mas ela não tem dente, mas tá tudo ali por baixo.
sabe assim, bota o dedinho lá para ver se ela não morre e não vai doer pra caramba. Então, assim, pode dar um alimento que... Porque a gengiva, ela tem lá a sua força, né? E cumpre esse papel que não tem ainda o dente, mas ela cumpre, né? Exatamente isso. E aí, assim, dá o bastãozinho, né? Se tiver com sinais de prontidão da forma correta, né? O novo passo é esse, ele começar o processo de mastigação, tá? E o BLW, ele consiste em você dar o alimento em pedaços, né, em bastões, para que a criança, ela mesma vá lá e pegue e vá. Mas se tiver um pedaço grande, vai se engasgar, como é que faz? Pelo amor de Deus, que desespero! Aí a gente vai falar, é engasgo ou é gag? Isso aí, eu já ia perguntar, porque ela faz aquele sinal ali, né, que a mãe já entra em pânico, mas não é engasgo. Não é gag. O gag, a criança, ela se resolve sozinha, tá? Ela faz o... e termina botando pra fora. É a forma que ela tem de se defender, coloca pra fora e tá tudo certo. E se isso acontecer, nada de alarde, nada de pavor, porque esse pavor termina causando pra criança um trauma, sabe? E a criança termina, assim, não gostando daquele alimento, porque teve esse trauma, esse choque da mãe, né, do cuidador que estava ali junto, e tipo assim, não quero mais esse alimento. E termina que a mãe, por só não vou dar, porque se engasgou, né? E não é bem assim. Mas como é que eu vou saber a diferença? O engasgo mesmo, a criança não tem reação. A criança fica parada, ela fica estática. Entende? E quando ela tá tudo certo, ela tá bem. Né? É meio desesperador você ver, você como mãe, né? Aquela cena você quer já intervir, mas pode deixar que a criança resolve. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que quem está assistindo gostaria de fazer. Qual é a melhor técnica? Ou não tem? Quem vai decidir é a mãe, o que é melhor para a sua realidade? Pronto, então, você já respondeu. Já respondeu. É bem por aí, assim, não tem isso de melhor técnica. É o que você se sente mais confortável em fazer, sabe? Lá em casa, eu fiz participativa e BLW, eu fiz os dois, né? No começo, eu lembro como se fosse hoje, né? Estava numa aula e eu fiz essa pergunta para a professora. Eu fiz, mas e aí, né? Porque eu tava aquela sede de aprender, né? Eu não sabia, queria aplicar já na minha filha, que a ideia era essa. E aí, eu fiz, mas qual é a melhor técnica? Ela fez, aqui, foi melhor para sua casa. Eu fiz, mas eu não tenho coragem de fazer BLW. Ela, tá tudo bem. Não tem problema você não fazer BLW. Eu falei, não tem não. Porque todo mundo fala, ela fez, que é mais nova, todo mundo não tá é falando. Todo mundo tá falando e tal. Eu falei, mas não tem não? Ela, não tem não. Se você não tem a segurança para isso, fica tranquila, fica em paz. O momento tem que ser leve, tem que ser divertido para vocês. E assim, aí eu digo... eu confesso que eu achava o máximo, assim, minhas amigas fazendo... É bonito, né? BLW, eu disse, gente, parabéns, corajosa. Eu não tenho, isso é coragem. A babá do meu filho também não tem. Mas, gente, qual era a nossa preocupação? Não era nem a questão do engasgo, também era a preocupação. Mas era, a gente quer ele bem alimentado. Isso. Ponto. Né? A gente quer ele bem alimentado. Eu estava trabalhando, né, fora, e ele precisava estar bem alimentado em casa. Então, não é que eu sempre ligava. E aí, comeu? A primeira pergunta, comeu? Isso. É a primeira pergunta. E tá tudo certo, tá? A gente precisa estar desenvolvendo a criança. A gente tem outras formas de desenvolver também a parte motora da criança. O BLW ajuda muito nisso, tá? Mas, assim, não existe só o BLW. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E lá em casa hoje, né, a participativa começou agora, quase com 2. Sim. Por quê? Como eu falei, não sei se eu errei também, a gente erra o tempo inteiro também, o tempo né? inteiro. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Tudo bem. A preocupação sempre foi, ele precisa comer para não adoecer, para não ter que ir para o hospital. Já essa sequência a gente já fica em pânico. A gente fica nisso na cabeça assim, né? E aí, quando ele dava os sinais, gente, é muito difícil a gente falar sobre esse assunto, eu não dar o exemplo lá de casa. Não, eu adoro, continue, por favor. E aí, sempre era esse pânico, né? E aí ele até às vezes dava sinal de que vou pegar a colherzinha, o talherzinho dele para ele colocar, mas melava mais do que tudo. Sim. Às vezes a gente não tinha muita paciência, confesso, e sim, ele vai brincar e não vai comer, vai adoecer. Não vai segurar, vai comer. Só que agora tá com quase 2, começou na escolinha e a independência tá reinando, né, nessa fase. Então, agora a gente deixa. Então, se ele não se alimentar bem naquele momento, na próxima refeição ele vai se alimentar, acredito que vai, né, que é assim. Ou a gente encurta o período entre uma refeição e outra. Tô certa? Tô fazendo certo ou não? Então, né? Mas ele tá comendo lá sozinho, sujando tudo, mas tá. Pronto. A facilidade
de você começar com BLW, tem que ficar aqui, né? A facilidade de você começar com BLW é o seguinte, ele vai ter uma autonomia mais rápida, tá? E aí, assim, vai sujar. E qual é a mãe, a dona de casa, a trabalhadora, o que for, que ama limpar tudo depois que o bebê suja tudo? Ou então você limpou tudo antes, aí você bota no cadeirão, o bebê suja tudo, nossa, é uma bagunça, né? A gente sabe que é assim. E às vezes realmente a gente não tem essa paciência, a gente quer o mais prático, o mais rápido e tudo, mas essa parte da bagunça também faz parte do processo. E aí, digamos assim, ele bagunça dos 6 meses a 1 ano. São 6 meses, tá bagunçando. Mas depois de 1 ano e tal, ele já tá mais preparado. E aí a bagunça vai diminuindo. O seu tá começando agora, a bagunça. Por quanto tempo mais ele vai continuar na bagunça? Entende? Assim, a gente não sabe... Já podia ter começado antes, né? Entendeu? Mas fez errado? Não fez errado. Talvez você não tivesse a consciência de algumas coisas. E tá tudo certo, não tem problema, né? E o que acontece? Mas ele não comeu, vai comer na próxima refeição e tal. A gente precisa tá com um alertazinho ligado. Eu gosto de fazer alguns encontros com meus pacientinhos, com as mamães, com as famílias, enfim, da introdução alimentar. Eu gosto de fazer o primeiro encontro um pouquinho antes dos 6 meses, para que a gente possa avaliar os sinais de prontidão e tirar as dúvidas e tal. E se estiver tudo bem, já passar o cardápio e organizar como é que faz. Depois eu gosto dos 7 meses para poder a gente avaliar se está tudo bem, tirar novas dúvidas. Depois a gente faz um de 9 meses, depois um perto de 1 ano. E quando chega de 1 ano, depois de 1 ano eu quero 1 ano e 3 meses. Por quê? Porque a partir de 1 ano e 3 meses as crianças elas começam a mudar um pouquinho o paladar. Começa a uma certa seletividade, digamos assim, né? Gostava tanto disso, deixou de comer. Faz isso e parou com isso, tal. Então vem cá, vamos conversar o que está acontecendo e a gente vai avaliar, tá? Mas mudou por quê? A gente investiga. Ou alguma coisa em casa mudou, ou algum trauma que passou, ou alguma coisa aconteceu e a família não está sabendo ainda. Enfim, ou pode ser a preferência alimentar mesmo. Aí a gente começa já ter esse olhar aqui para começar a intervir. Porque, lembra que a gente falou da janela da oportunidade de 2 anos de idade? Essa é uma janela que também se deve oferecer tudo ou tem alguma coisa que não pode oferecer? Até os 2? Até 1 ano, você não deve oferecer sal, nem açúcar, nem industrializados, nada dessa parte aí, tá? Ou seja, realmente a comida do bebê ela tem que ser separada da comida da casa? Totalmente. A ideia é que de 6 meses a 1 ano, a comida seja sem sal, seja o mais natural possível, tá? Sem sal, sem embutidos, sem enlatados, sem industrializados, sem leite. Não pode leite mesmo. O leite do bebê ou é o leite materno ou é a fórmula. Tá? Até um ano. Até 1 ano. Depois de 1 ano, a gente já começa colocando um salzinho na comida e já é liberado leite mesmo, integral. Né? Já é liberado. Até 1 ano. Depois de 1 ano, com 2 anos, aí a gente libera o açúcar, assim, com moderação. Na verdade, se você investir bem no paladar do bebê desde os 6 meses de vida, não vai precisar você fazer uma mudança muito drástica com 2 anos. Porque é saudável. Por que você quer mudar uma coisa que é saudável? Se o adulto, a gente fala para o adulto evitar o açúcar, porque a gente vai querer dar um açúcar para uma criança de 2 anos. Ou até às vezes antes de 2 anos. Entende? Então, assim, tem essas mudanças mais que a gente precisa evitar e realmente são pontuais. Porque ela não sabe, teoricamente ela não vai sentir falta, né? Não vai sentir falta. Literalmente isso. E aí, quando é que a gente realmente pode considerar essa questão da seletividade alimentar ou realmente a criança não gosta daquilo? Outra vez eu escutei até a minha nutricionista falando, ela fez, olha, se o adulto enjoa de determinada comida, sim, imagina a criança ela também pode enjoar. Sim. Ou a gente pode dizer que ela não gosta daquilo ali. Porque a senhora falou, até de 1 ano e a partir de 1 ano e 3 meses ela já começa, né, uma possível seletividade. Uma possível seletividade. Mas quando a mãe realmente pode pendurar a toalha e dizer, meu filho não gosta disso. Ou valeria uma nova insistência até de fato dizer, realmente ele não gosta. Ou foi só uma fase. Enfim, acho que muita mãe tem essa dúvida, né? Tá. Para dizer que o filho não gosta, a criança não gosta de determinado alimento, primeiro precisa provar
Primeira coisa de todas, né? Porque nem provou e não gostou. Pronto, aí a gente já descarta, precisa provar. Depois que, provou, ela já provou e não gostou. Tá, tudo bem, quantas vezes? Já provou umas 5 vezes, ok, continua. Não, já provou 10 vezes, continua. Até 15 vezes. Entende? 15 é o número. 15 é um número bom. 12 a 15 vezes é um número considerável. Não, realmente não gostou. Mas, olha só que é interessante. De repente, a criança não gosta daquele alimento daquela forma. Mas de outra forma, ela come. Entende? Sim. Então, por exemplo, vou falar da minha filha. Letícia, ela com 1 ano e pouquinho, 2 anos, eu dizia que ela era minha lagartinha comilona. A gente tinha uma hortinha lá em casa e tinha couve. Ela passava na couve e ela comia couve. Rasgava a couve crua e comia couve crua. Mas se eu pegasse a couve e eu fizesse refogada, não tem que fizesse ela comer a couve refogada. Ela tirava tudo da boca. Mas crua comia? Comia crua. Se eu fizesse ela assadinha para ficar meio chipzinha, meio crocantezinha, comia aquela beleza. Mas cozida, refogada, não tem que fizesse. Sua filha não gosta de couve? Claro que ela gosta de couve. Ela não gosta de couve refogada. Aquela textura, ela não gosta, tá? Então, assim, você precisa investigar. Até 15 vezes é um número consideravelmente bom. Tem uns alimentos em especial que algumas mães têm até receio de oferecer ao seu filho, né? Por exemplo, muitas não gostam de ovo e passam isso para o filho, né? E tem gente que tem mães que comem ovo, tal, mas fica com medo na introdução alimentar, de oferecer o ovo por conta das alergias, enfim. O mel também, eu não sei. O mel não pode. Por que o mel não pode? Eu tenho essa dúvida também. Acho que o mel pode a partir dos 2 anos ou também não pode? A partir dos 2. Porque o mel é muito puro, muito rico, e o nosso corpo não está preparado, não tem defesa suficiente para as substâncias do mel. Tá? E o ovo? O ideal é que seja oferecido sim na introdução. A partir dos 6 meses, você já pode oferecer o ovo. Não tem. Antes tinha esse mito, né? De que ovo não pode e tal. Não. Cozinha o ovo direitinho e oferece. Ponto, acabou. Né? Mas eu não gosto de ovo. Mas eu vou oferecer porque a Nutri falou que tem que oferecer. Aí eu ofereci, ele também não gostou, igual a mim. Qual é a minha recomendação nesse caso? Se você não gosta de ovo, mas tem outra pessoa próxima a você que é cuidador também e que gosta do ovo, deixa essa outra pessoa oferecer o ovo. Você não oferece, não, sai de perto. E deixa para a criança ter essa própria experiência. Tem estudos falando que as crianças, elas sentem... Diz que a criança tem sexto sentido, né? Enfim, mas elas fazem uma leitura muito incrível do corpo do ser humano, principalmente da mãe, do cuidador. Então, às vezes, você vai dar... Eu digo assim, vamos pro ovo mesmo. Você não gosta do ovo. Digamos que a sua babá gosta de ovo. Tá? Você não vai dar ovo, toma filhinho, um ovo. E você vai com um sorriso e o olhar tenso. A criança faz essa leitura e diz, não, mamãe não tá bem não. Aquele olhar da mamãe não é um olhar legal. Eu conheço. Não quero ovo não. Esse negócio aqui, tem algum problema aqui, ela tá querendo me enrolar. Não quero. Tem estudos mostrando sobre isso. É incrível. Tá vendo? Pois é. Então assim, a gente às vezes passa pro filho, não, é porque é meu filho, puxou a mãe. Não, ele leu você. A criança, ela aprende demais com o exemplo. Literalmente, o exemplo, ele arrasta. E para todas as formas. Então, se você deu algum sinal de que aquele alimento, assim, que você não está confortável com aquilo, a criança não vai ficar confortável. Ou seja, você que está em casa assistindo e tem uma criança em casa, independente da idade, né? Sim. Acaba que a criança ela vai mudar o hábito de vida de todo mundo da casa, né? Então, se os pais ainda não estão se alimentando bem, comem muito processados, industrializados, é hora de repensar, né? Sim. Isso porque realmente, se você quer ter uma criança saudável, todo mundo da casa precisa se alimentar bem, porque ela vai ver, você pode até fazer um prato diferenciado, né? Isso, mas se ela vê os pais se alimentando ruim. Não, e é interessante porque assim, no comecinho vai dar certo. Se você não quiser mudar a sua alimentação, no comecinho vai dar certo. Não entende tanto. Não, né? porque... Não é porque não entende, mas porque assim, a alimentação por si só para ela é uma grande novidade. Então ela vai se interessar porque é novidade. Mas vai estar ali e tal. Né? E depois ela vai entender por que eu estou comendo isso e meu pai está comendo aquilo, minha mãe. E por quê?
sabe? Então, assim, a gente precisa realmente ser exemplo, inclusive na alimentação. Muito bom esse seu alerta. E aí, né, a criança vai crescendo e vai chegando na fase lá da idade escolar, né? Do convívio, sai da bolha, né, do seu universo, da sua casa, e vai conviver com outras crianças na escola. A mãe lá, a missão de preparar a lancheira. E começa a ver, vai comparar a sua lancheira com a lancheira do coleguinha, enfim. Eu sei que a senhora é especialista nisso, tem até uma novidade para falar ainda hoje sobre a lancheira mágica, né? Isso. A lancheira dos sonhos, e eu acho que, olha, eu tô vivendo essa fase agora, e é muito complicado. Primeiro que você tem que ter uma baita criatividade. Então. Né? Você tem que meio que vender o alimento ali para o seu filho para ser muito atrativo, né? Ele vai comer literalmente com os olhos, né? Sim. Ele já entende aí por volta de 1 ano e meio, 2 anos, sim, né? Então, deixa a palavra aí com a senhora, porque eu acho que é o perrengue de muita mãe. Tá, então vamos lá, eu vou puxar para mim de novo, tá? Lembra que eu falei que eu errei na alimentação da minha filha, né? Eu errei no começo e depois eu busquei acertar. Quando a gente, tipo assim, poxa vida, se ela conseguiu que a menina come couve crua, né, eu comia couve crua, hoje ela já não gosta mais, né, gosta de outras coisas, mas a menina é uma menina que pede cebolas e ela errou na introdução alimentar, e se ela conseguiu, eu consigo, certeza que consegue. O negócio que é a introdução alimentar, até 2 anos, você fazendo da forma que precisa ser feita, você tem uma facilidade muito grande. Então, assim, esse perrengue, né, quando chega na escola, não é tão perrengue assim, porque a criança ela já tá habituada àquilo ali, né? Às vezes, por exemplo, minha filha leva a cenoura para a escola. E tá tudo certo, né? Às vezes ela leva cenoura, às vezes ela toma um tomatinho cereja, porque ela gosta, e tá tudo bem, tá? E assim, tem esse desafio. Ah, mas eu não consegui fazer esse acompanhamento. E agora? E agora você me procura que eu te ajudo, tá bom? Muito bem. Mas como é que faz? Tem jeito para mim? Claro que tem. A gente precisa estar entendendo qual é a história de cada um. E o lanche... Então, ela interrompeu um minutinho. Se a mãe errou até aí, até Sim. a idade escolar, é possível reverter ainda? Com certeza. É possível. Sim. Depois dos 2 anos, que é quando diz que a janela fecha, né, assim, fica um pouquinho mais difícil, às vezes um pouco mais difícil, enfim, você trabalhar com a alimentação infantil. Mas a gente está aqui para literalmente ajudar. Né? A gente vai investigar o que acontece e a gente tem ferramentas para estar trabalhando com os pais, com as crianças, para que isso seja revertido. Né, que a criança, ela vai comer tudo? Não, ninguém vai comer tudo, como você falou, a sua nutricionista falou, né? Se você às vezes enjoa do alimento, quiçá a criança, né? Ele vai ter preferências e tá tudo certo. Ele não precisa comer tudo, mas precisa ter a ideia fixa de que precisa experimentar, precisa ter um bom exemplo em casa, precisa estar investindo em alimentos de qualidade, sabe? Então, assim, o momento de você fazer a lancheira da escola, ela é pontual. Você precisa trabalhar no todo na casa. Quando você trabalha, quando a criança tem essa aceitação, essa mudança alimentar na casa, já faz parte da rotina da casa, o lanche é um detalhe. Então você não vai ter esse peso de fazer o lanche. Mas a vida é tão corrida, como é que eu vou fazer um lanche de qualidade? Como é que eu vou fazer... Existe, inclusive, industrializados de qualidade que você pode estar mandando. Então é muito complicado. Vamos lá. A gente precisa fazer a lancheira, sim, né? Rica de tudo. Sim. Ou de 3 componentes aí principais. Aí tá. Acredito que eu sei que a senhora vai falar aí depois. Tá. Aí tem que achar alimento fresco. Aí você compra fruta, verdura, tudo fresco, que já é difícil também. Hoje em dia tá mais fácil, né? Supermercados, enfim, hortifruti. Sim. Aí você tem que saber armazenar. Sim. E dependendo do horário do seu filho, meio que você vai ter que deixar também pré-pronto. Então é muita etapa. Menina, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim. Compra meu e-book. Lá tem tudo que você tá precisando. Você já lançou? Olha, eu vou estar lá na fila para comprar. Porque, pelo amor, são muitas etapas, então, entendeu? O que acontece? Tem essa questão, né,
do preparo, de achar isso, de armazenar, são várias dúvidas realmente, e são dúvidas pertinentes, tá? Como falei, assim, a gente brinca, mas é sério. No meu e-book tem tudo falando sobre como armazenar, o que comprar, Maravilha. algumas indicações de algumas marcas, como montar o cardápio ideal, tem cardápios, inclusive, e tem bônus de outros cardápios que facilitam a sua vida. Se eu posso dar uma dica, né, para você e para todos que estão assistindo a gente nesse momento, faz um cardápio da semana, tá? Faz a ideia do cardápio da semana, faz as compras no final de semana, agiliza, deixa as coisas já higienizadas, pré-prontas, que facilita muito. Lá em casa, por exemplo, o que eu faço muito? Eu chamo de pãezinhos quentinhos. Parecem pães de queijo, mas não é pão de queijo, não leva farinha de trigo, é com polvilho, são pãezinhos de polvilho só com tubérculos, com macaxeira, com inhame, com batata doce. Eu faço travessas e eu congelo. E aí quando é pra escola, só faço tirar, coloco no air fry. Tá no seu e-book? Tá no meu e-book. Graças a Deus. E facilita muito, sabe? Pronto, essa semana... Porque vai lá, tira a porção, descongela, bota no air fry e tudo certo. Entendeu? E você faz uma vez, tipo assim, você pega 10, 20 minutos e faz, e deixa, e você pode usar por vários e vários e vários dias. Claro, você não vai mandar todo dia a mesma coisa, né? Mas essa semana eu peguei os pãezinhos, por exemplo, e fiz torradas dele. Assei, né, no dia anterior, aí tinha alguns, cortei, fiz torradas e mandei para minha filha com a geleia caseira. E aí, assim, mandei as torradinhas, mandei a porçãozinha de geleia caseira, e ela foi ao céu, né? Ela adorou. Aí, até os pais comem, né? Então, gente, uma comida dessa aqui não come, né? Então, assim, se você me perguntar o que tem que ter realmente numa lancheira ideal, tá? Precisa ter a fruta ou o suco, precisa ter a proteína, né? Que pode ser um iogurte, pode ser um leite, pode ser um queijo, pode ser um sanduíche com frango, ricota, tá? E o carboidrato. Aí pode ser um biscoito de polvilho, pode ser um bolo, pode ser o próprio pãozinho de sanduíche, o pãozinho quentinho, e assim vai. E sempre, sempre, sempre mandar água. E assim, eu acho que de cada fase vai ter também ali, né, pela idade. Então, assim, também acredito que uma criança muito pequenininha, também não adianta mandar tudo e querer que a criança coma tudo, né? Porque ele já está lá no meio de diversão, de escola, de novidade, de não sei o quê, e ele nem vai se atentar tanto a comer aquilo, que deixa até as mães preocupadas. Como as crianças maiores, né, de 4, 5 anos, aí já tem que ter um cardápio talvez um pouco mais completo, né? Tudo isso também é compreensível, né? Sim. Na realidade, tudo isso é compreensível não apenas no lanche, mas na refeição por si. Né? As mães, elas se preocupam, às vezes, muito com a quantidade que a criança está comendo. Né? Eu não sei se está comendo o correto, eu mando, volta da escola, faz assim. E aí, assim, eu digo, seja especialista no seu filho. Toda mãe, de fato, ela conhece, né? De fato, ela conhece lá o seu filho. Toda mãe que é mãe, tá? Mãe de verdade. Mãe que tem esse olhar. Porque, digamos, a gente sabe que nem todas são. Deixa eu entrar até nesse ponto, tá. Né? Não sei se a gente tá chegando aí já bem no final, já estamos passando da hora, mas porque a gente conversaria aqui muito assunto. Muitos assuntos, mas até entrando nesse tema que é um pouco até meio polêmico, um pouco meio chato, a questão da obesidade infantil, né? Porque quando você não tem esse cuidado com você não vai ter em casa, você vai refletir isso no seu filho vai crescer também, né, como um espelho dos pais e não vai se preocupar também com a alimentação. E aí a gente até às vezes vê assim, muita criança obesa, e a obesidade é uma questão de saúde pública, né? Sim. Muito se discute hoje sobre a obesidade. Então, e quando ela começa na infância, né, onde a gente de fato pode responsabilizar aí os pais. Tem que ser os pais, eles são os únicos responsáveis. Chegam muitas crianças com problemas de obesidade para... Sim. E é interessante porque assim, o olhar é o olhar para o filho. Você não se olha. Eu estou muito preocupada com meu filho, porque meu filho não come a verdura, não quer comer a fruta. Poxa, tudo bem, você come. Tem fruta na tua casa, tem verdura na tua casa. Como é que é a alimentação da família? Sabe? E assim, aquela ideia de que é o óbvio que precisa ser falado, sabe? Porque tá ali na sua cara o espelho e você não consegue ver, você só consegue ver o outro.
E aí, assim, o grande perigo da obesidade infantil é que a gente diz que é uma tríade que anda juntinha. É a obesidade, a hipertensão e a diabetes. Os três andam muito juntinhos. E isso aqui, para ter uma doença cardíaca, é bem facinho. Tá? Criança come errado desde sempre, ganha peso excessivo, começa a ter outras doenças, começa a ficar sedentário, começa a não ter vontade de brincar com outras crianças, porque o peso da criança, ele não tem energia suficiente, o peso atrapalha, né? E começa a ser, infelizmente, acontece isso, de ser mais marginalizado, porque algumas crianças começam a não querer junto e apelidar. Traz outros problemas, bullying. Nossa. Enfim, é um problema atrás do outro, né? O fato é que, assim, ser gordinho é um problema? Não, ser gordinho não é um problema. O problema é não ter saúde. Em qualquer extremo. De um lado ou do outro, tá? Meu conselho para os pais, primeira coisa é assim, se observa. Chegou a introdução alimentar para mim? Mas meu marido, ou lá em casa, ou não sei o quê, eu queria tanto... Você não faz para a família toda? Eu falei, não, a gente aqui, a gente cuida de famílias. Eu não trabalho com indivíduo tal e tal, eu trabalho com famílias, eu trabalho com bebê, e aí eu digo, olha, se você observar e se você seguir direitinho, você vai entender que a alimentação na sua casa vai mudar a partir do seu bebê. E aí, assim, se você conseguir seguir e fazer, muda. E aí, se você precisar, depois você procura um nutricionista e tudo mais para que faça um específico para você. Mas a partir daqui você já muda. Mas aí, as pessoas às vezes não têm esse olhar, né? E aí continuam comendo errado. E aí tá sendo espelho. E a criança começou a comer certo. E depois ela começou a comer errado porque os pais estão ali. Eu não quero que minha filha coma doce. O pai é obeso, a mãe é obesa. Mas eu tô aqui fazendo. E aí, com 1 ano de vida, não, deu um biscoito de maisena. A vovó foi lá e deu um biscoito de maisena. A criança adora esse biscoito de maisena. Poxa, você tá dando biscoito de maisena pra criança? Né? É farinha branca, é açúcar, menos de 2 anos. Poxa, você está fazendo o quê? Lembra a janela da oportunidade de você estar treinando o paladar da criança? Você está treinando como o paladar da criança? Para quê? Se eu tenho a oportunidade de dar coisas saudáveis, coisas boas, para que ela imprima isso nela, né? E depois ela aceite e ela cresça forte e saudável da forma que é para ser com saúde. E depois depois dos 2, eu posso estar liberando sim um biscoito maisena, vez por outra, eu posso liberar, como eu faço com minha filha, um bolo de chocolate, mas não é só isso, sabe? Ela entende que isso são as exceções. A sua filha come doce? A minha? Com certeza. Se você perguntar a ela, ela vai dizer, adoro. Ganhei pirulito, ganhei não sei o que mais lá e tal. Sério, ela ganha essas coisas? Ganha, ela é criança. Ela come, claro que ela come, ela é criança, ela gosta, adora. Mas se você perguntar a ela e dizer assim, Letícia, você come doce todos os dias? Ela vai dizer, não. Quais são os dias, Letícia, que você come doce? Aí ela vai dizer, sábado, domingo, festa e feriado. E ela ganha... Já é consciente. Ela é consciente. É um trabalho que a gente faz em casa. Né? Lá em casa, literalmente, assim, eu tenho essa consciência que nós somos o espelho. E eu procuro, assim, fazer, tipo assim, deu certo na minha casa, dá na sua. Certeza. Eu vou fazer 2 perguntas em uma pra gente encerrar, já vai encerrar. né? Infelizmente. Mas eu tenho algumas dúvidas que eu acredito que seja também de algumas mães. Hidratação em excesso, né? A criança ela tem que estar disponível em casa, sempre lá uma mamadeira ou um copo de água, ou se ela não tomar muita água, vamos substituir pelo suco. Hidratação em excesso é bom ou é ruim? Existe um meio termo, assim como a gente em adulto faz os cálculos lá, quanto de água o adulto deve tomar por dia. Então, na criança, é replicado também para ela, né? E a outra coisa é a questão dos primeiros sinais de intolerância ou de alergia, que aí só para os pais estarem atentos e procurar também um especialista na área, né? Tá. Inclusive, minha água acabou. Eu preciso de mais água, eu falo muito. E aí, o que acontece? Hidratação. Começou a introdução alimentar, começa a hidratar. Ok? A gente tá colocando... Tomou a fórmula, tem que tomar água? Não. A partir de 6 meses. De muitas mães. A partir de 6 meses, tá? A partir de 6 meses,
coloca água. Mas é fórmula, poxa, mas você botou água na fórmula já. E você mexeu e tá do jeito que é pra ser. Mas tá tomando fórmula, tem que tomar água. Tem o suficiente ali. Tudo Tá, certo. Tá vendo, né, gente? Tá tudo certo, tá bom? Então, assim, começou a introdução alimentar, começa a tomar água. Ah, mas qual é o ideal? Tem um cálculo? Não existe um cálculo em si. Você não consegue mensurar, mas a gente consegue ver em relação à quantidade de água que está tomando, em relação às fraldinhas do bebê, se está muito pesadinha, se está fazendo, quantas vezes se troca e tudo mais, você consegue ter mais ou menos uma ideia de se está tomando água ideal, tá? Mas tem mais alguma forma de a gente ver se está tudo certo em relação à água? Tem. A questão das fezes da criança. Se as fezes estiverem muito ressecadas, se estiverem de bolinhas, se tiver mais lisa, se a criança tiver muita força, se a criança fizer muita força, se passa dias sem conseguir evacuar, tudo isso são sinais de que a criança precisa realmente se hidratar mais. E uma das dicas é essa que você mesmo já colocou. Toma água na frente da criança, deixa... Se ela quiser tomar no seu copo, você dá? Pode dar no seu copo também. Ah, mas ela não vai engasgar? Tem um copo ideal? Qual é... Tem tanto assunto pra gente conversar. Tem, gente. É copo de transição e não sei o que. Tem sim. Mas, dá no seu copo mesmo. Se é o copo que ela tá interessada, pronto. Pode às vezes não quer no dela, né? Quer no da mãe. Ou do pai. É mais atrativo. A comida do prato do pai é mais atrativa. Do prato da mãe. O copo. Tipo, é aquela ideia que eu falei. Poxa vida, eu tô comendo aqui, mas por que tá diferente ali? Sabe? Então, ali tá diferente. Eu vou pra ali que é mais gostoso. Às vezes é a mesma coisa, mas só come do prato do pai e da mãe. Mas é nessa ideia, tá? Então, deixa a água mostra, deixa a garrafinha mostra, deixa ali tudo organizadinho para que a criança tenha o acesso. O suco também é de boa. O suco, né? Natural da fruta, sem açúcar. Qual a idade da criança? Depois de um ano. Depois de um ano a gente pode dar um suquinho às vezes, porque o ideal é que seja fruta. A fruta, tá? Então, assim, falamos da água. A próxima foi sobre alergias. Alergias ou intolerâncias, enfim. Quais são os sinais, né, que os pais devem procurar em um especialista? Tá. Eu digo que, assim, a nutrição ela é muito vasta, né? O mundo materno-infantil também é muito vasto, né? A gente tem alguns especialistas para cada coisa, inclusive para alergias, para intolerâncias, enfim. Tem alguns sinais que a criança dá na pele, na boquinha, no bumbumzinho, coceira, tosse, às vezes secreção, quando come algumas coisas. São sinais de que ela tem alguma alergia ou alguma intolerância. Ou as fezes ficam muito amolecidas, às vezes sai até sanguezinho nas fezes, sabe? Isso, assim, para bebês, né? Para você entender, assim, começou a introdução alimentar e começou esses sinais. O que é que você deve fazer? Primeiro, falar com o seu pediatra. Primeira coisa é você falar, antes de começar, você falar com o seu pediatra ou com o nutricionista sobre as suas alergias, sobre o histórico familiar, tá? E aí perguntar para ela se tem alguma coisa que possa se fazer. E aí, de repente, ela pode te indicar, já tem na sua farmácia em casa, tal medicação que existe, mas a gente não vai falar sobre medicação, mas enfim. Daí ela vai te indicar, se for o caso. Não, porque eu queria dar. E se houver? Não, então deixa na sua farmácia isso aqui. Porque se precisar, você já tem, tá? E aí faz o teste, entende? E aí, mas aconteceu, o que é que você faz? Não tinha, corre para emergência. Ou depois, o que é que eu vou fazer? Aí você fazer outros testes, você vai falar com outra especialista, vai dizer a você, pode isso, não pode isso, começa assim, faz um desmame, começa um processo. O diagnóstico ele é bem complexo, né? Muito. Se realmente chegar a dizer, minha criança, ela tem intolerância, ela tem uma alergia, bem complexo. Tem que fazer exames, tem que... Por isso que os pais precisam conhecer muito bem seus filhos, né? Então... Ser especialistas. A gente vai ter que ficar por aqui, né? Acho que a gente já passou mais de 1 hora de conversa, nem sei, com certeza já deve ter passado aí 1 hora. Legal. Mas não fiquem tristes, né? Vou convidar a doutora Annalise para vir outras vezes aqui, a gente até falar de alguns outros temas ou algum tema mais específico, se aprofundar, enfim. Né? Então, você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha. Semana que vem tem mais. Eu adorei o bate-papo. Foi impossível não me colocar aqui, colocar algumas questões particulares, né? Porque o meu universo
Muito, então muito. tá Inclusive, tudo certo. vou marcar uma consulta e comprar o e-book. Enfim. Tudo certo, perfeito. Lancheira mágica, viu? Lancheira mágica. Eu fico muito feliz. E aí eu queria que você desse um recadinho aí para quem está em casa, para as mães, né, que estão sofrendo por algum problema em casa com a alimentação do seu filho, ou tá tudo bem também, ou está enfrentando uma nova fase, enfim. Fique à vontade, a câmera é sua. Tá bom. Ei, mamãe. Prazer falar um pouquinho com você sobre a minha história, sobre a minha experiência. Espero muito ter te ajudado. A gente sabe que às vezes a maternidade ela é uma fase um pouco solitária, né? E assim, a alimentação ela precisa ser leve. Tem que ser um momento leve para a família no geral, para que a criança possa se desenvolver bem. Então, assim, meu recado para você hoje é procura trazer leveza para esse momento, sabe? Eu sei que às vezes o dia, o corre-corre, assim, deixa você muito atribulada. E às vezes você, sabe, leva essa carga toda para casa. Mas assim, antes de dar alimentação ao seu filho, toma um banho, respira, sabe, assim, coloca gratidão aí, leva gratidão para a mesa, leva amor, paciência e faz esse momento ser realmente memorável, ser algo muito especial para que lá no futuro ele olhe para trás e diz, poxa vida, hoje ele não vai entender, mas lá na frente vai olhar assim, poxa vida, era tão legal, minha mãe se dedicava tanto, sabe, se trabalhava tanto, mas ela sempre, naquele momento, ela fazia aquele algo especial. A gente tinha um momento tão divertido na mesa, a gente brincava, a gente conversava, a gente tinha um momento, a mesa assim, gostoso. Então assim, imprime essa memória no teu filho, tá? Leva esse amor, essa paciência para a mesa que precisa, que isso vai fazer uma diferença enorme, tá bom? E se precisar de ajuda, eu estou por aqui. Obrigada, viu, Ana? Obrigada. O espaço aqui está aberto para as nossas próximas conversas. Você. Né? Quero agradecer também quem esteve com a gente. Próxima semana tem mais Dr. Play Podcast. Até o próximo.